estarmos aqui. Que nossos amigos espirituais possam sempre estar presentes na nossa vida. Que a nossa intuição possa sempre funcionar. Que a nossa sintonia com eles possa se fazer cada vez mais intensa, de modo a recebermos todos os conselhos, todas as orientações desses seres amados que se encontram do outro lado da vida e que estão constantemente torcendo para nós, para o nosso sucesso, para a nossa evolução. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema da noite será sobre o jugo leve. O que é o jugo leve? É o ensinamento de Jesus. E esse ensinamento de Jesus encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos traz no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Só que quando Allan Kardec começa o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz justamente a mensagem, os ensinamentos de Jesus, que se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Então Jesus assim teria dito: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então assim Allan Kardec começa o capítulo 6. Na sequência, no item 2, Allan Kardec traz as suas considerações para essas palavras de Jesus. E ele diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe abranda com amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade, que promete aos aflitos. Que condição é essa que Jesus nos coloca para que possamos sentir esse alívio, para que possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nos oferecer? Qual é essa condição? Segundo a percepção de Allan Kardec, essa condição está na lei por ele ensinar. Para conseguirmos desfrutar daquilo que Jesus propõe para nós, precisamos aprender a vivenciar a sua lei, ou vivenciar os seus ensinamentos, ou vivenciar os seus exemplos de vida. Aí Kardec continua: seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Porque a vivência da lei de Jesus, essa é suave, é leve, porque Ele nos pede apenas que vivamos o verdadeiro prazer da vida. Qual é o verdadeiro prazer da vida? É mantermos relacionamentos amorosos, em qualquer nível. É mantermos essa caridade que não se resume a só a esmola, mas é esse compartilhar de tudo que nós temos com as outras pessoas. Sejam as riquezas, sejam as dores, enfim, é esse compartilhar, é esse ajudar, é esse cuidar um do outro. É essa atenção de um para com o outro, essa gentileza, essa amizade, é isso que Jesus nos propõe, apenas isso. Por isso que a observância da sua lei é suave, é leve. Mas vamos entender o que significam as palavras para a gente entender qual é o sentido que Allan Kardec deu às considerações dele. Primeiro vamos compreender o que significa a palavra jugo.
jugo é a mesma coisa que canga. O que é uma canga, segundo o dicionário? É aquela peça de madeira que se coloca sobre a cabeça dos bois e que os atrela a uma carroça ou um arado, tá? Então coloca para que o boi possa puxar algo. É algo que se coloca nele para ele exercitar um trabalho. Obviamente que é pesado, não é? Só que o jugo de Jesus é leve. Também jugo é essa relação de obediência e subserviência de uma pessoa em relação a outra. Então eu estou sob o jugo do meu chefe, ou estou sob o jugo do meu patrão. É essa relação de submissão. Mas se nós interpretarmos como sendo essa peça ou essa responsabilidade que Jesus coloca sobre os nossos ombros para efetuarmos as nossas atividades, ou também essa relação de subserviência, de obediência em relação a Ele, ainda assim, o jugo de Jesus é leve. Aí eu fui buscar no dicionário também, o que significa a palavra leve? Não é só aquela coisa que não tem peso. Leve é tudo aquilo que não pesa, que não sobrecarrega, que não cansa, que não oprime. Então o jugo de Jesus não oprime, não carrega, não sobrecarrega, porque segundo Allan Kardec, em primeiro lugar, está alicerçado na realidade da imortalidade do ser humano. Ou seja, a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem um sentido. Tudo que vivamos tem que ter realmente um porquê, porque essa vida continua. Então a primeira condição está alicerçada na imortalidade do ser humano. A segunda condição é justamente a vivência do amor e da caridade. A vivência das nossas melhores possibilidades. Apenas isso que Jesus nos propõe. Procura colocar em prática tudo aquilo que você tem de melhor. Tudo aquilo que você tem de mais satisfatório para oferecer para os outros, para você. E você vai estar seguindo a minha lei. Entenderam porque é leve? Não nos pede muita coisa. Só que nós conseguimos aí, nós sabemos viver essa leveza? Não sabemos. Porque ainda somos pesados. E somos pesados porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro amor. Nós não sabemos o que é amar. Nós não sabemos as várias possibilidades que o amor nos proporciona. Por isso é que nós não conseguimos vivenciar a proposta de Jesus ainda, porque não sabemos vivenciar esse nosso lado mais puro, mais meigo, mais terno, mais gentil. Nós ainda temos medo disso tudo, ainda temos os nossos bloqueios, ainda temos as nossas travas, e isso nos torna pesados. Muitas vezes carregamos um peso em nossos ombros que não é para ser assim, mas ele ainda está conosco. Mas eu trouxe também algumas palavras de Karl Schutel. Karl Schutel, ele nasceu em 1868 e faleceu em 1938. Ele foi um divulgador espírita, ele foi um político e ele foi também um farmacêutico na cidade de Matão. E ele escreveu duas obras, o Espírito, quer dizer, várias obras, mas que falam sobre os ensinamentos de Jesus. Uma é O Espírito do Cristianismo e a outra, Parábolas e Ensino de Jesus. São dois livros, pessoal, muito interessantes. Eles são meio grossos, mas não é difícil de ler, é muito agradável, ele explica de uma maneira muito leve, vale a pena ler sobre o que ele tem a nos ensinar a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, nesse livro, Parábolas e Ensino de Jesus, quando ele associa a realidade da imortalidade com a vivência dessa ética mais amorosa proposta por Jesus, ele diz assim: a palavra do Cristo em todos os princípios afirma a vida além túmulo, a sobrevivência do homem após a transição que chamamos morte. Todo o ensinamento de Jesus visava o quê? A nossa vivência, sim, aqui, mas para que esse contínuo tivesse um propósito, ou seja, você viveria com um propósito aqui porque continua, porque existe um objetivo.
existe um fim, existe um porquê. A ressurreição de Jesus é, pois, o fato mais extraordinário da história. Algumas religiões acreditam na ressurreição da carne. A doutrina espírita defende a ressurreição do espírito, ou seja, Jesus morreu, seu corpo de carne pereceu, mas ele voltou em espírito, materializado em algumas circunstâncias, para quem é vidente percebeu a sua presença, justamente para nos mostrar, olha pessoal, eu continuo vivo. Tudo aquilo que eu falava na minha vida a respeito dessa vida além do, eu estou aqui para provar que nada me destruiu, a minha essência não foi destruída. Então acreditem nisso, tenham fé nisso, vivam por isso, comecem a construir uma imortalidade desde já. Porque adianta, pessoal, nós termos uma vida infeliz, uma vida depressiva, uma vida sofrida, se morrermos nessa condição frustrante, nós iremos para o céu? Não, pessoal. Porque o céu e o inferno é uma condição íntima. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que viver o céu desde já. Se eu não quero ir para o inferno, eu não posso viver o inferno desde já. E muitas vezes nós temos comportamentos, sentimentos ou pensamentos que a gente faz a nossa vida no inferno desde já. E o inferno está aqui em primeiro lugar. É ou não é? Muitas vezes nós não estamos infernais, a gente mesmo se acha, nem eu me aguento. É a nossa condição íntima. Então que a gente aprenda a viver esse paraíso ou esse céu desde já. Desde agora, a felicidade é para agora, não é para daqui, não é para semana que vem, nem para quando a gente morrer, é para já, porque se não aprendermos a viver já, não é lá na frente que nós vamos conseguir. Ninguém vai nos dar felicidade como um passe de mágica. Aí ele continua, submetendo-se a todas as torturas. Jesus quis provar cabalmente, categoricamente, que não há elementos capazes de destruir a vida e que essa vida que se manifesta temporariamente na Terra tem prosseguimento além do túmulo, que a morte não é o fim do homem, que a inteligência, a vontade, a razão são invulneráveis à espada, ao veneno e ao canhão. O que é, pessoal, a inteligência, a vontade e a razão? São os atributos do nosso espírito. Ou seja, se nós falecemos, isso continuará, isso é imune. O nosso corpo pode perecer, mas o resto não. Muitos missionários vieram à Terra, mas um só se conta que associou a palavra ao fato. Ou seja, ele deu exemplo. Se ele falou que a vida continuava, ele veio provar que a vida continuava. Os fenômenos da vida eterna aos princípios da moral mais pura, mais tocante, mais elevada e ao mesmo tempo mais simples que se pode conceber. Os ensinamentos de Jesus, pessoal, são simples. Se nós achamos complicado, é porque nós ainda não entendemos a proposta dele. Se nós achamos complicado, é porque nós estamos ainda muito mais voltados para tudo que foi agregado aos ensinamentos de Jesus nesses 2000 anos. Mas a proposta do Espiritismo e de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo é justamente voltarmos às origens, ou seja, compreender os ensinamentos de Jesus na sua essência, naquilo que ele tem para ensinar para o nosso íntimo. Primeiramente, nós temos que entender o contexto que ele vivia, as pessoas para quem ele falava, para você entender o propósito daquilo que ele falou para aquelas pessoas. E quando você contextualiza, entende aquele momento, o porquê daquelas palavras, para aquele momento, para aquelas pessoas, quando você compreende isso, você consegue transferir para a atualidade. Aí você consegue adaptar para a sua realidade interna. Então, se nós ainda não compreendemos Jesus, nós não compreendemos Jesus ainda,
porque nós não lemos na essência, nós não compreendemos, nós ainda não entendemos o que efetivamente ele veio fazer aqui. Ele veio provar tal, a vida eterna, ele se sacrificou, morreu na cruz, mas até que ponto isso te toca? Até que ponto isso fala ao coração seu? Até que ponto isso nos faz refletir, nos faz ponderar, principalmente nas circunstâncias difíceis da nossa vida? É essa a proposta dele. Ela diz assim, Carlos Schutt, a doutrina de Jesus, por isso mesmo, é a confirmação do amor em sua mais ampla expressão, do progresso moral e espiritual, da imortalidade da alma, da vida eterna, que ele não se cansava de anunciar, quer antes, quer depois da sua morte. Então, tanto a proposta de Carlos Schutt como de Allan Kardec, o jugo de Jesus é leve, porque ele nos provou a imortalidade. Se muitas vezes vivemos dificuldades atuais, essas dificuldades têm um porquê. Essas dificuldades têm um propósito. Então vamos compreender essas dificuldades, vamos usar esses problemas como fator de crescimento, como fator de reflexão, como fator de amadurecimento, para que isso possa realmente trazer alívio para o nosso íntimo, possa trazer um enriquecimento, possa trazer um amadurecimento e não sofrer porque estamos sofrendo. E sofrer por sofrer não leva a nada. Muito pelo contrário, pessoal, nos deixa mais no fundo do poço ainda. Ninguém precisa, se já estamos no fundo do poço, quem nem mais precisa sair do fundo do poço. Então a gente precisa realmente olhar todas essas circunstâncias com outro olhar e com outro sentimento. Bom, mas agora vamos comentar um outro aspecto. A boa educação, quando somos realmente bem educados, e nós vemos uma pessoa em dificuldade, vemos uma pessoa em conflito, confusa, o que essa boa educação nos recomenda? Tratar a pessoa, sobretudo essa que sofre, que está confusa, tratar com respeito, tratar com consideração. Isso a boa educação nos manda. E se porventura nos ocorrer a necessidade de apontar para ela os seus erros, os seus equívocos, essa mesma boa educação vai nos fazer apontar esses erros e equívocos, mas no sentido de ajudar, de alertar, de fazer com que a pessoa perceba algumas coisas. E para aquela pessoa que realmente já compreende em profundidade as misérias íntimas do ser humano, e todos nós temos as nossas misérias, todos nós temos os nossos conflitos, temos questões que não revelamos para ninguém, mas que existem aqui. Então, a pessoa que realmente já compreende as misérias íntimas do ser humano, porque já aprendeu a compreender as suas, ela sabe se solidarizar com o problema do outro. Ela sabe compreender e, na medida do possível, ajudar. Não quer dizer que ela concorde muitas vezes. Ela compreende o momento do outro, compreende a dificuldade e procura esclarecer de uma forma ou de outra. Quando Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele se coloca naquela condição de quem acolhe o outro nas suas confusões, acolhe o outro nos seus conflitos, justamente para que essa pessoa se reabasteça na sua energia amorosa. E quando nós vemos alguém em dificuldade, é esse o nosso comportamento de acolhimento? É esse? Muitas vezes não. Principalmente se a pessoa fez aquilo que a gente não queria que ela fizesse, aí que a gente dá bronca mesmo. É porque a gente não sabe compreender e não sabe lidar com a dificuldade do outro, primeiramente porque não sabemos lidar com as nossas próprias dificuldades. E muitas vezes no mecanismo de projeção descarregamos a nossa responsabilidade no outro como se ele fosse o responsável pelas nossas questões íntimas, pelos nossos conflitos. Então, existem muitas interpretações para o jugo leve, mas nós podemos dizer o quê?
para aquelas pessoas que se inspiram em Jesus, para aquelas pessoas que já perceberam qual é o propósito da sua mensagem, a sua mensagem realmente lhe é um fator de alívio, lhe é um fator de bem-estar, porque ajuda essa pessoa a enfrentar os percalços da sua vida, as suas dificuldades, as suas questões, com mais confiança, com mais determinação, com mais otimismo, porque ela consegue enxergar esse propósito. Então a questão que se apresenta, pessoal, quando nós estamos em dificuldade, não é de Jesus vir até nós. Jesus vai nos salvar, Jesus vai nos socorrer. Não, não é essa a questão. A questão é, nós sabemos ir até Ele. Nós sabemos nos colocar em receptividade para o que Ele tem nos ensinar, para o que a sua mensagem tem para nos ensinar. Quando a pessoa estava em dificuldade, Jesus falava assim, espera um pouquinho que eu estou indo. É isso que Ele falava? Vinde a mim. Ou seja, para que nós possamos sair das nossas enrascadas, das nossas dificuldades, o impulso de sair, o impulso de buscar, o impulso de ir é nosso. Nós é que temos que sair do lugar. Nós é que temos que dar o primeiro passo. Porque a partir desse ímpeto, dessa vontade, dessa iniciativa, é que as coisas efetivamente começam a acontecer. Então tem que partir de nós. Não podemos ficar esperando que Jesus, Deus ou o plano espiritual venha nos socorrer. Eles vêm nos socorrer, sim, mas desde que eu esteja disposto a entrar em sintonia com eles. Porque senão eles não conseguem fazer nada. Então eu é que tenho que aprender a ir. Eu é que tenho que aprender a sair do lugar comum. Eu é que tenho que aprender a caminhar. Por isso Jesus diz, vinde a mim, não ao contrário, espera aí que eu estou indo. E muitas vezes é isso que a gente espera. Mas eu trouxe também algumas considerações de Adenauer Novaes. Adenauer Novaes é um escritor espírita, é um psicólogo, muito bom, gosto muito dele. Os livros dele são todos na internet, muito fácil de a gente ler, baixar. Nesse livro, A Psicologia do Evangelho, ele fala o quanto a mensagem de Jesus pode tornar o nosso íntimo mais espiritualizado, mais consciente, mais determinado, enfim, com uma maior firmeza. E diz assim, ela, a mensagem de Jesus, oferece repouso, alívio, redução de tensões e dos medos. Ou seja, quando nós sabemos compreender a proposta de Jesus em termos de ensinamento, em termos de vivência, de exemplo, é esse alívio que nos dá, porque tira peso do nosso ombro, tira essa tensão. Por isso que ela é leve, ela não pesa, muito pelo contrário, ela tira o peso, ela se torna mais leve ainda. Possibilita ao ser humano viver melhor, liberto das culpas e confiantes no futuro. Erramos. Não adianta chorar o que passou. Temos é que ficar conscientes para que daqui para frente não se complique. A culpa não vai resolver os nossos problemas. Nós temos sim é que nos conscientizar daquilo que nós não fizemos, não foi legal, perfeito, e a partir daí uma proposta. É isso que vai nos libertar, é isso que vai nos impulsionar para frente. Se nós lermos os ensinamentos de Jesus e nos sentirmos culpados, derrotados, mal, nós não entendemos. Começa tudo de novo, lê tudo de novo, porque você entendeu errado. Ou então nós estamos com concepções, com interpretações que foram agregadas, que nos falaram como sendo o melhor. Não é. Tenha a sua interpretação e veja na mensagem de Jesus isso que traz alívio, isso que traz consolo, isso que liberta. É isso que nós temos que aprender a enxergar. O claro fundo psicológico da afirmação consolida a nossa percepção de que a mensagem do Cristo se dirigia ao mundo interior do ser humano, a fim de que ele melhor pudesse atuar no mundo exterior. Ou seja, a mensagem é: o que eu tenho que rever dentro de mim, que a partir dessa reciclagem eu consigo me comportar melhor.
eu consigo me relacionar melhor, eu consigo me posicionar melhor. É para isso que serve a mensagem de Jesus. A afirmação do Cristo também nos dá segurança quanto à vida futura. Inconsciente ou conscientemente, sua mensagem calça nossa mente harmonizando-a. Pessoal, o que é calçar? O que é calçar? Quando a gente calça alguma coisa, o que a gente faz? Hã? Firmeza. Dá firmeza. Então, por exemplo, se uma coisa tá bamba assim, né? Você coloca alguma coisa para dar equilíbrio para a coisa, não é? Para que ela não caia, ela não tombe, e você deixa ela firme, dá firmeza. Então, olha, inconsciente ou conscientemente, a mensagem de Jesus dá firmeza para a nossa mente, dá sustentação, deixa a nossa mente em equilíbrio. E justamente, deixa ela firme, justamente por dar essa firmeza, dar esse equilíbrio, nós nos tornamos mais harmonizados. Calça a nossa mente harmonizando-a. E com a certeza de que algo bom à frente nos espera. Se nós temos confiança no futuro, se nós entendemos o porquê de algumas circunstâncias na nossa vida, mesmo que agora não esteja legal, a gente sabe que vai ficar. Desde que eu trabalhe, desde que eu perceba, desde que eu tenha esse discernimento, eu vou fazer para que fique bom. Porque eu vou usar aquilo como fator de crescimento, como fator de amadurecimento, como fator de conscientização. É isso que Jesus nos propõe. Justamente essa conscientização na sua ética amorosa. Mas o interessante, pessoal, é que nós, às vezes até sendo espíritas, não estamos verdadeiramente convictos da nossa imortalidade. Não estamos verdadeiramente convencidos da nossa espiritualidade. E no nosso dia a dia nós nos envolvemos muito mais com a nossa vida material, com a nossa vida social, do que com a nossa vida íntima. Nós cultivamos muito mais os afazeres externos, perdemos tanto tempo com questões que muitas vezes não agregam nada ao nosso íntimo e não cultivamos, não vivenciamos a nossa espiritualidade. Por quê? Porque ainda a gente tem medo de morrer. Eu tenho, tá, pessoal? Mas a gente não confia nessa vida além. Nós não confiamos nem nessa vida além que nos conduz no plano espiritual. Nós não confiamos nessa proteção, como também essa passagem para o outro, para outra realidade, nos causa apreensão. Muita apreensão. Nós não temos essa confiança. E a gente parece que não vive a espiritualidade porque, ai não, vai demorar para morrer. Então não preciso pensar nisso agora. Nossa, tem tanta coisa para resolver, lá na frente eu penso. Nós estamos fugindo da questão. Só que quando nós fugimos, quem é que mais sai prejudicado? Nós mesmos. Nós vamos chegar no momento sem estar preparado para o momento. Tá certo que ninguém está preparado para o momento. Mas, pelo menos, mais confiante, mais tranquilo. Se nós trabalharmos para isso, com certeza estaremos bem melhores preparados. Porque essa paz íntima, essa confiança, essa alegria, essa certeza, já estará dentro do nosso coração. E é para isso que nós temos que viver, usando todas as circunstâncias materiais para construir essa paz, esse céu, esse paraíso no nosso íntimo, no nosso coração. Antes de eu ler a mensagem final, pessoal, deu para compreender o jugo leve? Então, o jugo de Jesus, que é a vivência da sua lei, a vivência da sua proposta, é leve, não pesa, não oprime. Primeiro porque ele fala assim, olha, tudo tem um propósito porque a tua vida continua. Segundo, vivenciem tudo aquilo que vocês mais gostam de viver e que ainda tem medo e que ainda tem seus bloqueios. Vivam o amor, vivenciem esse compartilhar, essa troca. Não tenham medo de exercitar aquilo que vocês têm mais de puro dentro de vocês, que vai dar muito mais certo. Vocês vão ser muito mais felizes. Bom, e para finalizar, eu trouxe algumas palavras de Joana de Ângeles, onde ela diz assim sobre Jesus.
Jesus é o grande médico das almas, que, as conhecendo em profundidade, apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora, que evita novos comprometimentos. O que quer dizer? Jesus, a sua mensagem nos ajuda, nos refaz agora e nos deixa mais espertos para que a gente não se complique. Recuperadora e libertadora. Quer dizer, olha o que você está fazendo, para não enfiar o pé na jaca de novo, né? Toma cuidado. Nele estavam os recursos valiosos para a saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional e física. Sóbrio e austero, sem dureza e crueldade, sempre compreensivo, mas não conivente. Ele compreendia o erro, mas não concordava, porque ele falava, ele ajudava, toma cuidado para coisa pior não te suceda, vai e não peques mais. Não era uma recriminação, era apenas um alerta, para que a pessoa não se complicasse de novo. Demonstrou pelo exemplo como viver em equilíbrio e morrer sem serenidade, mesmo que através de qualquer castigo imposto. Ninguém houve que mantivesse tanta serenidade na alegria da pregação da Boa Nova. Ele nunca se apresentou como solucionador de problemas. Quando Jesus curava, o que ele falava para a pessoa? Tua fé te curou, não fui eu que te curei, tua fé. Então, diferentemente de muitos líderes religiosos que falam que vão resolver os nossos problemas, Jesus nunca prometeu que ia resolver problema de ninguém. Porque o que ele falou? Você quer resolver o seu problema? Vinde a mim. Venha até mim. Não sou eu que vou aí dar jeito na sua vida. Antes, convidou a todos a fazerem a sua parte, a responsabilizarem pelos seus deveres, tornando-se o educador que sempre se faz compreender. Diferindo de todos os demais homens, não se revestiu de aspecto excêntrico. O que é aspecto excêntrico? Não tinha comportamento para chamar atenção, não usava roupa para chamar atenção, ou seja, ele não estava preocupado, como a gente diz hoje na gíria, não estava preocupado em ser estrela, não é? Ele não estava preocupado em chamar atenção para fazer prosélyto. Ele apenas era. E pelo fato de apenas ser, já chamava atenção. Ele não forçava a situação. Diferindo de todos os demais homens, não se revestiu de aspecto excêntrico ou tomou atitudes berrantes para chamar atenção, mantendo-se sempre o mesmo. É incomparável Jesus, o responsável pelo fardo leve, em razão da sua autoridade moral, como homem de palavras claras, de ensinamentos sem duplicidades. Veio instruir e consolar mediante o exemplo da dedicação. Existe pessoa mais dedicada ao próprio ideal do que Jesus? Ele foi até o fim. Sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, olha, qual é o caminho para chegar a Deus? É o Espiritismo? Segundo Joana de Ângeles, nem o Espiritismo fala isso, sendo o caminho único, aliás, para chegar-se a Deus, Jesus não teve outra alternativa senão afirmar: vinde a mim, todos os que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Só obrigado por